uma vez. Boa noite às senhoras e aos senhores presentes. Estamos iniciando a sessão número 3.481, de 17 de novembro de 2020. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Solicito a vereadora Disnéia de Marco que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite. Salmo 72. Ó, como Deus é bom para os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm o coração puro. Contudo, meus pés iam resvalar, por pouco não escorreguei, porque me indignava contra os ímpios, vendo o bem-estar dos maus. Não existe sofrimento para eles, seus corpos são robustos e sadios. Dos sofrimentos dos mortais não participam, não são atormentados como os outros homens. Eles se adornam como um colar de orgulho e se cobrem com um manto de arrogância. Obrigado, vereadora Disnéia de Marco. A ata de número 3.480 de 2020 será deliberada na próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Almir Pastore, que faça a leitura das matérias que deram entrada na casa. Obrigado, presidente. Eu quero lembrar que não temos nenhuma matéria na noite de hoje. Obrigado. No presente momento, a tribuna da Câmara será utilizada pelo senhor Walter Kleber Cuti Júnior, presidente da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, a AMOC, para falar a respeito do andamento dos trabalhos realizados pela entidade no presente ano. O uso da tribuna é decorrente do requerimento número 017 de 2020, aprovado por unanimidade pelos vereadores. Dessa forma, convido o senhor Walter para utilizar a tribuna desta casa. Senhor Walter, muito obrigado pela presença. O senhor tem o tempo que achar necessário para fazer a sua explanação. Cumprimentar então o senhor presidente, vereadores, vereadora, assessoria jurídica, os funcionários da Câmara, o Julian que me acompanha aqui pela MOC e todos que acompanham a sessão dessa Câmara. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite de vir falar aqui da MOC, nesse ano, um ano importante, um ano diferente, onde que a MOC teve uma atuação muito ampla, em virtude da pandemia, onde que as ações elas tiveram que ser ampliadas. Então, eu sei que o Julian já em outros momentos esteve presente, vocês já tiveram conversas em relação à MOC, e como foi falado nesse momento, então foi dado a oportunidade para a gente fazer uma explanação, não só local, mas enfim, da MOC como um todo. E nesse sentido, então, a gente tem um relatório feito com todos os funcionários da MOC, e dessa forma a gente vai fazer uma contextualização do que é a MOC, da história da MOC, para a gente começar a nossa fala. A MOC, ela teve então os seus primeiros passos no ano de 1961. Então, hoje com 59 anos. Ela começou por um prefeito da cidade vizinha, Júlio Dariva, prefeito de Erval do Oeste na época, e usou a experiência da Associação Catarinense de Municípios, da época que tinha sede no estado de Santa Catarina. Na época, ela começou com um grupo muito maiores de municípios, integrado então por 26 municípios. Então, após isso, foram em 1963, quando teve mais uma grande leva de emancipação de municípios, novos municípios vieram integrar, e daí foram mais 11 municípios. Então vejam que o número de municípios, logo no início da sua fundação, ele tinha um número bastante alto. Passou para 37 municípios. Essa era o que englobava a região da MOC naquele momento. Isso foi até 68, e também, naquele período, ela ia migrando, não tinha um local fixo, ia migrando conforme o presidente, o prefeito do município,
a sede, as reuniões eram feitas naquela localidade. Finalizando, a MOC hoje, ela contempla 12 municípios, aproximadamente uma população de 130 mil habitantes, que formam essa região. Então, por aqui, dá para se ter uma noção de todo o trabalho, da amplitude, da cobertura que as ações da MOC, que agora a gente vai falar um pouquinho, elas atendem de forma direta ou indiretamente, conforme a necessidade das prefeituras. Porque a MOC ela tem uma atuação de uma forma geral, mas também de uma forma pontual, conforme a necessidade, porque cada município tem uma característica. É diferente, Joaçaba, Derval Velho, a condição, né, o conjunto humano de técnicos, e é mais nessa linha que a MOC ela é formada. Então, começando um serviço que é o grande procurado pelos municípios, é o serviço de topografia e engenharia. Mas também tem lá dentro da MOC o setor de informática. Nós temos também os outros departamentos de fiscal lá dentro. Nós vamos falar um pouquinho disso. Também nós temos, além disso, os colegiados, aonde tiveram uma atuação muito importante esse ano. A gente vai sempre falar mais nesse ano, mas isso vem de longa data. O departamento de informática, que é onde que faz a tecnologia da informação de toda a MOC, e o movimento econômico, uma estrutura muito importante que atua muito fortemente em todos os municípios. Então, a MOC ela tem uma estrutura funcional da Secretaria Executiva, que está aqui o Julian, secretário executivo da MOC, o auditor fiscal, assistente administrativo, aí nós temos lá os auxiliares gerais de escritório, o técnico informática. Aí vem para a área de engenharia, engenheiros civis, desenhistas, topógrafos, auxiliares, enfim, auxiliar de topógrafo. Essa é o grupo de trabalho da MOC, e essa é a equipe que nos atende. E daí lá na engenharia, o foco principalmente é projetos. Os projetos conforme a necessidade para os municípios. E falar em projeto, o projeto ele contempla tudo. Ele vem desde a responsabilidade técnica durante a elaboração, cumprimento de normas, orçamentação, vistorias. E os projetos, eles vão além daquela questão, porque eles buscam recursos das mais variadas fontes. E embora seja uma administração pública, presidente, as fontes, elas têm algumas regras diferentes, conforme a fonte que liberou. Por que eu falo isso? Porque se consegue recursos via Caixa Econômica, que vem do governo federal, ou financiamento, emendas parlamentares. Nós conseguimos a nível de Estado, aí vem de financiamentos, BADESC, BRDE, também de emendas parlamentares, e vem recursos próprios. E esse ajuste, a MOC muito aprofundada com a sua equipe técnica, nos dá o amparo e nos dá o auxílio, nos põe agilidade e dá segurança. Então, o processo de serviço da engenharia e topografia, ele é bastante amplo, e daí também ele vai além. Além desses projetos, ele tem a fiscalização, o apoio como um todo, né, durante parte de licenciamento e elaboração. Então, nesse sentido, e também a aprovação de projetos, e aí vem aquela questão que eu falei que depende muito da capacidade técnica de cada município, porque muitos projetos de residências que tem que ser aprovado acabam vindo para a MOC para fazer a sua aprovação. Então, é de uma forma geral colocada, e com isso, eu vou passar um número para se ver em relação
a 2019, o montante que representou de ARTs a nossa região. 224 ARTs emitidas no ano de 2019 pelos profissionais da MOC. Isso são responsabilidades técnicas que saíram para alguma obra, para algum investimento, para os municípios da nossa região. E isso saiu em orçamentação 12.950.000 de projetos. Inúmeras solicitações, quase 800 solicitações, a grande maioria atendidas, e em orçamento 109 milhões durante o ano de 2009, então um relatório fechado. Então seria mais ou menos nesse sentido a área de topografia e de engenharia. A área de informática, ela tem uma atuação importante, e eu vou aqui destacar uma, que serviu de base e referência até para a FECAM e para o Estado. A plataforma online que foi utilizada para as aulas à distância, aqui na região da MOC, foi uma das pioneiras e serviu de exemplo para muitas e muitas regiões. Vejam a importância de um setor que, logo no início da pandemia, quando nós fomos surpreendidos, já atuou e criou um mecanismo já correndo com cada município, criando a plataforma, e a gente sabe que foi uma superação até muito grande, o ensino que aconteceu de forma distância, os professores tiveram com os alunos, pais, esse mecanismo facilitado e funcionou muito bem. Então, destaco isso. Mas o setor de informática ele vai muito além, ele acompanha nos municípios, até auxiliando em relatórios, vistoria de compra de computadores. Se precisar, tu chama lá, resolvendo problemas pontuais de informática nos municípios. Enfim, uma atuação, né, de um profissional ali que realmente contribuiu muito nesse momento da pandemia. Falar um pouquinho do movimento econômico. Os profissionais que atuam nessa área fiscal, nós sabemos a batalha que é para cada município, né? Sempre procurar avançar cada vez mais no seu movimento econômico, na sua arrecadação, consequentemente ter o seu retorno. E muitas vezes, através de políticas estadual, federal, as empresas acabam gerando no município e gerando a produção no município, mas o imposto acaba sendo contabilizado em outro local, em virtude de sede, em virtude de algum ponto, que são vários. E a nossa equipe ela tem atuado muito importante, ajudado os municípios, e aí tu vê que não tem condição de tu ter um conhecimento tão específico nesse setor lá dentro da prefeitura. Então a MOC nos dá essa cobertura. E isso tem trazido resultados importantes. Olha aqui, ó, nós falamos de 18 processos que nós tivemos, e desses 18 processos, nós tivemos um valor de aproximadamente 21 milhões de reais. Isso dividido em vários municípios, mas é a região, 21 milhões de reais. Resumindo, foi defendido, alguns, nem todos se consegue retornar o valor. Muitos realmente eram naquele local, mas uma grande parte se consegue reverter. Isso contribui para o movimento, para o retorno. Então, é uma atuação muito importante, são números importantes que aqui no montante, se falando de AMOC, talvez não tenha uma representação. Mas se nós pegar pontualmente numa economia do município pequeno, a gente sabe quanto faz a diferença. Eu sei quando teve contestação no município de Erval Velho, nós conseguimos reverter lá um movimento de 2, 3 milhões. Essa soma, ela agrega e faz a gente ter uma evolução
no futuro, no valor adicionado. Isso é arrecadação que volta, é dinheiro que vem para o bem do município. Então, uma atuação muito importante. Nós vamos entrar agora, quero falar um pouquinho do Covid. O ano foi diferente. O ano foi totalmente diferente. A gente sabe isso até demais por tudo que foi falado. E está presente. A pandemia está no meio, os casos estão aumentando. E a MOC, além dessa questão de informática que ela trabalhou, ela atuou muito fortemente com os colegiados, principalmente porque a região do meio oeste, aonde que nós formamos a região de saúde, nós criamos um COES regional, aonde que daí engloba a MOC e a Amplask, e também ela fez uma coordenação conjunta com todos esses grupos, a Comissão Intermunicipal de Saúde, a área da saúde como um todo, nós tivemos que atuar muito, agora no retorno das aulas, porque muitas e muitas decisões, e nós percebemos há poucos dias a questão da matriz que saiu no vermelho, e depois é esse grupo técnico que fez uma análise mais pontual, aonde que houve essa correção e se voltou para o nível laranja. Né? Levamos um susto grande, mas a gente sabe que está muito próximo disso acontecer. Tomara que não, porque a gente sabe que essa cor vermelha ela traz um peso muito grande para a região, e a gente hoje o que teria a expectativa de voltar à normalidade, não ter agravamentos. Mas os números estão aumentando. O boletim de hoje, da região da MOC, já ultrapassa 150 casos ativos. Nós chegamos a ter, no período mais tranquilo, 30 casos ativos. Então, a gente percebe a evolução disso. Então, preciso, cuidados, a gente sabe muito bem disso, mas esse é o cenário na nossa região. Então, de uma forma muito forte, tem atuado, organizado, junto com esses colegiado de educação, no sentido da pandemia. Mas também, a MOC, ela é uma organização para todas as áreas. Se tu for hoje a nível da MOC, nós temos, além do colegiado de educação e saúde, que foram muito atuantes na pandemia, nós temos colegiado de agricultura, de tecnologia e informação, de contadores, de assistência social, nutricionistas, vigilâncias sanitárias, de turismo, defesa civil, controladores internos. Isso é importante, isso vai qualificando a região. Porque você vai unificando, você vai avançando, você tem agilidade nas informações, dá mais segurança jurídica para os municípios, consequentemente ganha todo mundo com isso. Também eu queria destacar a atuação muito importante da MOC, por isso seus técnicos ali, durante aquele evento que nós tivemos, nos municípios que foram atingidos por aquele vendaval, por aquela tempestade, muitos e muitos laudos emitidos. Então, tu veja que a capacidade de atendimento da MOC, ela é muito ampla. A equipe, ela tem, até pontualmente, ajuda os municípios com perícias de acompanhamento, conforme a necessidade, e claro, dentro da capacidade técnica que tem. E, por fim, a MOC, uma representação muito importante. Seguidamente, o secretário executivo ou o presidente, principalmente nesse momento que agora as reuniões online se tornaram frequentes, atuando. Existe no momento uma comissão especial para o enfrentamento à estiagem e, então, é a MOC que articula junto com o Estado, alguém que representa, para depois repassar as informações. Tanto se leva as informações para o Estado, como também se busca o que tem de ações do Estado para os municípios. Então, assim, presidente, vereadores, de uma forma resumida, também para não se alongar muito, esse seria mais ou menos, de uma forma, a atuação, o trabalho da MOC, que a gente conversou com o Julian, conversou com os funcionários, que poderia ser apresentado, acredito que muitos têm o conhecimento disso,
mas sempre é bom a gente colocar, principalmente porque tem essas ações de um pouco diferentes. E a gente fica à disposição, então, presidente, aí para qualquer encaminhamento, perguntas. Também vamos falar também, também passou por reforma o prédio o espaço da MOC no prédio que ela ocupa, passou por reforma esse ano. Então agora no próximo mês, foi um momento importante, já que não deu para fazer reuniões presenciais, se aproveitou para fazer isso. E vai ficar muito apropriado, com certeza o que foi investido ali precisava, ficou muito bom, e reverte em benefícios tanto no ambiente de trabalho que é necessário para os profissionais, ganha todo mundo com isso, ganha a região. E também não queria deixar de dizer que o presidente da MOC eleito para esse ano foi o prefeito Dioclésio. Eu assumi como vice, venho aqui representar a MOC em virtude do pedido de descompatibilização por ele, que é sabido por todos, em virtude da candidatura, né, da regra. Então, eu represento a MOC nesse momento por esse fato. Fico à disposição agora. Obrigado, presidente Walter. Como de costume, agora eu vou abrir a palavra para os demais colegas vereadores, né, para fazerem os seus questionamentos. Pela ordem das inscrições, o primeiro a fazer o seu questionamento é o vereador Diego Barros. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente. Oi? Alô? Sim. Senhor presidente e demais senhores, eu gostaria de cumprimentá-los, o Julian Júnior, prefeito de Erval Velho. Uma questão burocrático-administrativa, acredito que muitos dos ouvintes que estão nos ouvindo hoje e posteriormente vai para a gravação, seria interessante o senhor falar um pouquinho sobre como funciona a questão administrativa mesmo da AMOC, como ela é mantida, como cada município ajuda a AMOC, porque é uma espécie de consórcio, né, a manutenção dela. Acredito que isso é importante e como que as despesas são divididas, porque ela traz vários benefícios para a nossa região, né, as associações de municípios. Então é importante que o senhor explique um pouco como funciona de forma administrativa a AMOC no sentido de manutenção das atividades dela. Obrigado, senhor presidente. Ok, importante a pergunta, vereadora. Então, assim, a AMOC ela é mantida pelos municípios. O rateio das despesas, ele se dá de uma forma igualitária, né, para respeitar também o tamanho do município, o porte. Então, existe a diferença entre os repasses, isso é lógico, mas é em conjunto. Por isso, da importância de se otimizar cada vez mais o trabalho da MOC, aperfeiçoar, para que também o custo para o município, né, que eu nem falaria em custo, é benefício, porque se nós colocarmos, não vou falar em valor de repasse de cada município, mas se nós colocarmos o serviço prestado, o que nós recebemos em projetos, pelo que os municípios repassam à associação, com certeza, associação, consórcios, que nós também temos a nível da região, como é o caso do Sim Catarina, eles têm trazido muita vantagem. Porque, como eu falei, a estrutura, se ela fosse individualizada, ela se torna muito pesada. No rateio, ela se torna fácil a divisão e a gente tem o mesmo serviço, porque talvez nós teríamos no município um servidor que não teria demanda de serviço o tempo todo, mas o custo seria integral. Então, eu falo que a manutenção se dá pelos municípios, de forma não padronizada, um rateio justo, com um certo critério, mas que isso caracteriza só ganhos para o município. Não sei se seria isso, né, vereador, mais ou menos a linha, mas esse é o pensamento. Obrigado, vereador Diego Barros. Pela ordem agora, o vereador Almir Pastore. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, vereador Disneia, nossos vereadores, funcionários, cumprimentar o Julian e a você, Walter Júnior, né? Isso. Walter, eu queria ter alguns questionamentos assim bem pontuais. A demanda de projetos ela é muito grande, né? Eu gostaria de saber
o prazo, tem uma sequência, é feita uma divisão por município, como é que é feita? Sei que Joaçaba sempre solicita muitos projetos, eu gostaria de que me informassem qual é a sequência dentro daquela demanda toda da MOC, como é que é feita essa divisão para escolher isso ou aquele projeto? Certo, vereador. Eu acho que assim, a pessoa apropriada para falar mais pontualmente, por isso que até o Zulian veio aqui, poderia falar, mas eu vou fazer uma consideração nessa fala, que ela é muito importante. O que acontece? Eu citei que projetos, eles derivam de várias fontes de recursos. E nós sabemos como é que funciona. Nós sabemos que às vezes você tem uma emenda e ela fica lá indicada e até todo o processo de liberação, você ter a segurança, isso demora. E às vezes a liberação que acontece lá em Erval Velho acontece nos 10, 12 municípios da MOC. Então tu veja, é aquela situação, nós temos períodos onde que as coisas são mais apuradas, que são as liberações, e períodos menores. Então essa consideração é importante lá dentro. A capacidade, ela é dentro daquilo que é possível, a capacidade de projetos. Mas existe realmente, conforme, porque existem as diferenças, existem as questões locais, né, Zulian? Então, assim, como o Zulian acabou de falar, existe isso, existe uma solicitação formal, existe um roteiro para ser seguido. Não havendo nem uma urgência, é claro que se segue aquilo, e nós entendemos, entre nós a gente tem o bom senso de saber esperar, né? Nós também sabemos, como tem a demora do recurso vir, a gente sabe que um projeto não sai de uma hora para outra. Mas também existe pontualmente algumas situações, e por isso que às vezes tem que, vereador, ser considerado, porque está chegando um recurso de última hora com prazo de convênio vencendo, tem que protocolar, tem que sair na corrida. Às vezes é um projeto que vai além das divisas de um município e de outro, que faz uma integração, tem que se priorizar. Então, assim, existe ordem cronológica, se busca fazer o máximo, a equipe trabalha, às vezes até além dos seus horários, estão à disposição sempre, mas às vezes tem que fazer algum ajuste nesse aí, e os acúmulos, eles muitas vezes se dão porque as liberações, elas acontecem muitas vezes, não jogam nesse sentido, e é sabido por todos nós que isso acontece mesmo. Liberações em bloco, não sei se seria mais ou menos isso, vereador. Walter, só mais um questionamento, eu gostaria de saber em relação ao movimento econômico, né? São técnicos que tratam, no caso da fiscalização dos recursos econômicos, né? Existe uma equipe técnica para tratar disso? Os dois são técnicos, por isso que eles têm a condição até porque a defesa ela tem que ser feita fundamentada. Você tem que interpor recurso. Né? Eles têm que interpor recurso. É um que... então... São técnicos, tem portaria, tem a condição para fazer. Claro que os recursos ao final, eles têm que ser dado, a assinatura é do prefeito. Porque embora que eles façam todo o trabalho, mas é o município que é o requerente daquele recurso quando é para interpor. Então, seria mais ou menos isso? Isso. Obrigado, Walter. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Almir. Até bom, fica à vontade também o Zulian. Quando precisar o Zulian também responder junto ao senhor prefeito. E o presidente, daí fique à vontade, tá? Pela ordem, agora o vereador Sérgio Favreto com seus questionamentos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Vossa Excelência, demais vereadores, e hoje especialmente ao senhor Walter Kucher Júnior, presidente da MOC, que muito bem expôs as operações da associação
Na verdade, não tem um questionamento maior. Consideramos interessante a vossa participação nessa tribuna, porque sempre tivemos a vinda de pessoas ligadas mais à engenharia e projetos, muito bem pelo engenheiro Julian, mas a prioridade para o momento era no sentido exatamente de ficarmos a par, de estarmos a par do andamento organizacional, de gestão ou administrativo da associação. Fico muito agradecido. Fui eu que num primeiro momento, fiz um contato com Vossa Excelência para a possibilidade de participar nessa tribuna. Na ocasião, alguns entraves de ordem política, né, em decorrência das eleições, mas deu tempo. Obrigado. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Sérgio Favreto. Pela ordem, agora com a palavra o vereador Francisco Moreira Lopes. Quero cumprimentar o presidente Tucci, os colegas vereadores, colega vereadora. Saudação especial aos nossos amigos, o Julian, o nosso eterno engenheiro da MOC, o Julian, que eu incomodo bastante, né, Julian? Mas o Julian tem sido sempre um grande parceiro. Não estarei aqui próximo ano, nem no executivo, Julian, mas pode ter certeza que a nossa amizade está acima de tudo e vou continuar ajudando o Joaçaba naquilo que for possível. Uma saudação muito especial ao meu amigo Júnior, nós que tivemos o curso de pós-graduação, né, Júnior, juntos, né, o Júnior realmente não me surpreendeu, quero tentar aproveitar e te parabenizar também pelo belíssimo trabalho que você realizou em Erval Velho, realmente um trabalho magnífico. Ficamos satisfeitos por vermos que pessoas que saíram de dentro das faculdades aí têm feito um bom trabalho, como é o teu caso, o caso do nosso prefeito vizinho Moisés. Também quero aqui, Julian, desculpe, Júnior, eu quero duas perguntinhas rápidas aqui. Qual o plano que a MOC tem em caso de faltar água, já que já estavam faltando para alguns municípios, alguns municípios, né, principalmente as comunidades do interior, onde lá se tem os animais, e nós aqui somos da agroindústria, né? Qual é o plano que a MOC tem para isso? E outro questionamento que eu quero fazer é com relação ao município de Campos Novos, mas eu gostaria, se o senhor pudesse me responder, depois eu faço a seguinte ali, bem rapidinho também. Tá ok, então. Vereador Chico, primeiro eu quero só agradecer, então, o vereador Sérgio, né, a gente conversou no momento, né, não fez nenhum questionamento, mas então agradecer a oportunidade, né, agora diretamente aqui, e claro, com o aceite de todos, para a gente fazer essa fala aqui. Enfim, Chico, aí quando eu falei ali atrás que a articulação da MOC, a representação junto ao governo do Estado, ela é muito importante, e isso tem acontecido muito. A semana passada, eu participei de uma reunião junto com o governo do Estado, porque o governo do Estado instaurou um comitê para atuação emergencial em relação à estiagem. Então, o que acontece? Nós colhemos a opinião e a demanda dos municípios da nossa região, a gente conversou com os prefeitos, e é dessa forma que funciona. A gente vê, e daí vai conversar, repassa a posição da região. Claro que nós, no momento daquela reunião, a região da MOC, como já a região do Oeste, digamos assim, o meio Oeste e Oeste, eram dito como as regiões mais afetadas pela estiagem. Então, o que a gente tem colocado? Que é uma tendência crescente dos municípios da nossa região. Quem não está em estado de emergência decretado, já estão decretando, isso vai aumentar. E daí o que nós levamos de ação? Eu estive conversando com o EPAGRE e tal, uma preocupação muito grande. Se tiver programas para perfuração de poços artesianos, que a região seja lembrada, porque nós precisamos, de alguma forma, consorciada, porque o Estado tem equipamentos para isso. Perfuração de poço. Falamos muito de caminhão-pipa, auxílios, claro que a gente sabe que realidades pontuais, tem maioria dos municípios que tem essa condição e já estão fazendo abastecimento.
O problema talvez não seja nem o caminhão-pipa, seja se a estiagem tivesse prolongado, aonde que nós vamos pegar água, se os rios estão secando, os açudes estão secando. Então, nessa linha, poços artesianos, caminhões, equipamentos, como a Secretaria da Agricultura tem o costume de doar tanques de distribuição de adubo líquido, que servem também para transporte de água, que o produtor rural consegue. Então, que a Secretaria... Isso foi uma fala minha, em relação da MOC, para essa comissão, aonde que foi um secretário de Estado que anotou tudo. Falamos muito de cisternas, programas de cisternas. É um programa muito bom que tem a Juro Zero do governo do Estado. Existe um outro programa também, mas que está muito limitado, tanto na questão de valor, quanto na quantidade. E isso tem que se fomentar muito, porque a projeção das cisternas nas propriedades rurais, ela é estimada para um abastecimento de 60 dias, ou seja, aquela capacidade de suínos, de aves, com a coleta da cobertura da água, ela tem um abastecimento de 60 dias, então veja a importância. Né? Em 60 dias sempre vai dar uma chuva, por menor que seja, então vai estar recolocando. E nesse período tu consegue manter, e a cisterna não é só com a água da chuva, é com fontes naturais, as fontes naturais tu vai jogando ali dentro. Então nesse sentido, Chico, a atuação da AMOC em auxiliar, em organizar, é conforme vai andando, mas esse debate ele já está a nível de Estado e a gente está no aguardo agora do que o Estado vai nos retornar em cima de tudo isso. E isso aconteceu com todas as associações do Estado de Santa Catarina. Claro que com todas aquelas que estão sendo afetadas, porque não são todo o Estado. Tem algumas regiões que já manifestaram que a situação é mais tranquila. Júnior, só para encerrar aqui minha participação, eu sei que você está bem localizado entre Joaçaba e Campos Novos. A gente vê que Campos Novos, nos últimos anos, teve um crescimento muito grande. Eu sei que a outra é a Amplas, que é lá a associação, mas principalmente nos últimos anos, Campos Novos, devido à agroindústria, a BRF que foi para lá, a produção deles é muito grande. Não que a gente queira ficar para trás, mas infelizmente se nós não abrirmos o olho aqui na nossa região, já Campos Novos estará ultrapassando nós com uma localização melhor. Qual é o movimento? Saberia, não precisa me responder hoje, mas eu sei que estou te botando uma saia justa, mas não precisa me responder hoje. A parte de movimentação financeira apenas só do município de Campos Novos, que deve ser altíssima hoje, né, em função de tudo isso, de certo privilégio que eles têm em topografia, e está se desenvolvendo muito rapidamente em Campos Novos nos últimos anos. Certo. Então, eu vejo assim, nós focamos, claro, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque o que acontece? O presidente ele é anual, então eu venho trazer uma situação de conhecimento mais aprofundado do que nós enfrentamos esse ano. Mas, durante o mandato, a gente teve outros acompanhamentos. E existe uma organização, um trabalho muito forte, a nível de SEBRAE com o município, e faz parte. Tem colegiados para isso, a gente fez, teve muita atuação. O líder do Meio Oeste, né, Zulé? É uma atuação. O que isso aí trabalha? Trabalham projetos voltados para desenvolvimento da nossa região. Ali se discutem projetos a nível regional. É ali onde que se discutiu questões mais amplas, aonde que todos ganham. Então, acredito que isso volta. Por isso, a preocupação em sair logo desse cenário de pandemia, dessa gravidade, para nós retornarmos, porque ficou focado nisso. Não que não se evoluiu nos outros assuntos, mas pautas importantes, logicamente, não tiveram uma evolução nesse ano. Mas existe uma organização, uma atuação muito importante, não só aqui. Eu acompanhei em relação fui a Brasília, em relação à nossa ferrovia. São projetos, para finalidade turística, não é mais finalidade econômica, mas é importante, vai agregando, nós temos que fortalecer todos os setores, setor de comunicação, enfim, como um todo. Tudo isso é discutido, são vários segmentos, nesse líder Meio Oeste, claro, ainda tem muita coisa para evoluir, mas
que acredito que sim, a AMOC, a nossa região, ela é bem articulada, como já foi demonstrado aqui com várias atuações. Mas, infelizmente, né, tivemos que trabalhar a pandemia. E os outros projetos não ficaram deixados de lado, mas não no ritmo que deviam acontecer. Mas acredito que a gente evolua isso com o passar do tempo. Obrigado, Júnior. Agradeço aí. Zulian, também agradeço aí. Estamos juntos aí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Chico Lopes. Pela ordem, agora com a palavra, o vereador Luiz Vastres. Quero cumprimentar o Walter, cumprimentar o Julian. As minhas perguntas já foram feitas, mas a gente sabe, Walter, que, como o vereador Diego falou, o custo não é custo, é investimento. A gente sabe o trabalho de vocês, da MOC, e sabe o quanto é importante para os municípios. A gente tem acompanhado e, sem dúvida nenhuma, o trabalho de vocês faz uma diferença muito grande. Mas eu vou ficar me ater um pouco mais numa pergunta que eu quero fazer para o Julian. Julian, como é que está a situação da Caetano Branco, da Avenida Santa Terezinha, e você é o engenheiro que acompanha essas obras. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque é muito importante para nós ter essas obras concluídas, principalmente a Caetano Branco, até o final do ano. Boa noite. Tá ok? Boa noite, Tucci, presidente, cumprimentar os demais vereadores e vereadora, nosso presidente Walter. A Avenida Caetano Branco, ela está andando, a obra está acontecendo. É óbvio que agora a primeira capa já foi toda concluída, né? E já se iniciou a segunda camada de asfalto borracha de Luzerna, sentido Joaçaba. A intenção era de amanhã retomar a camada de asfalto borracha, mas devido às chuvas que aconteceram no final de semana, atrasou um pouco a obra da Oswaldo Pires de Aro. Eles vão concluir entre amanhã e quinta-feira, e na sequência vão retomar o asfalto borracha na Caetano Branco. O que está sendo feito agora na Caetano Branco é todas as bocas de lobo, de Luzerna, sentido Joaçaba, porque o asfalto borracha está vindo de lá para cá, nesse momento. E, então, todas essas bocas de lobo estão sendo feitas novas, estão sendo, algumas no mesmo local que existiam pequenas, estão sendo feitas maiores. Então, está se tratando da drenagem pluvial. O cronograma está dentro do previsto, a obra é para concluir março do ano que vem. Então, a intenção da empresa é, até o final do ano, diante das condições, concluir todo o asfalto borracha e a sinalização viária. Foi feita uma sinalização provisória nesse momento, de delimitação de pista, para tentar coibir um pouco as ultrapassagens nos trechos. A gente sempre pede, quando eu falo nas entrevistas que me solicitam, que a população tenha calma e paciência, porque está tendo obra, está tendo máquinas na pista ainda, e ali é um perímetro urbano, né, a gente tem que cuidar com a velocidade. Então, a obra está andando, e até o final do ano, esse trecho de Luzerna a Joaçaba, conversa com a empresa, é para estar concluído com toda a sinalização. Na sequência, vai ser feito o outro trecho da Santa Terezinha, que inclusive ele começa na rodoviária e vai até a BR-282, mas a princípio, se conseguir ainda esse ano, eles vão começar ali, talvez na ponte, no Hospital São Miguel, sentido 282, que é o trecho que está mais deteriorado. E aí eles vão fresar e fazer a primeira composição, mas isso depende do clima, depende de concluir primeiro o trecho todo da Caetano Branco, né, que a gente quer concluir e sinalizá-la completamente. Seria isso, vereador. Obrigado, Julian. Obrigado, Walter, pelas explanações. Ficamos bastante agradecidos. Obrigado pela minha parte. Obrigado, vereador Luiz Vastres. Agora com a palavra a vereadora Disneia Demarco. Boa noite, Júnior. Boa noite, Zulian. Sejam bem-vindos. Vou aproveitar o engajamento do vereador Vastres. Zulian, tu é engenheiro que está fiscalizando a obra Antônio Nunes Varela, certo?
a gente vê que tem algumas coisas acontecendo ali. Acredito que a fiscalização esteja sendo feita. Tenho 2 questionamentos. Quanto tempo ainda? Eu sei que tem até mais 1 ano, eu acho, mas agora, aqui, 10, 12 dias, embaixo de chuva fazendo as calçadas. As bocas de lobo estão mais altas do que o asfalto. Tu sabe de alguns problemas que acontecem, eu sei porque eu moro naquele sentido. Então, eu quero saber, a MOC, quando fiscaliza a obra, quem cobra? Quem é? É o próprio engenheiro ou é a associação que é nesse sentido? Me entendeu a pergunta? É isso aí. Obrigada. Já vou agradecer a sua resposta e agradecer a visita de vocês na casa, sempre muito importante. E eu acredito que a gente ainda possa, até o final do ano, fazer uma visita em loco, juntos, que tem algumas coisas, não entendo, eu entendo de dente, mas a obra tem algumas coisas que foram indicadas por outros engenheiros que têm algumas falhas aí que, de repente, a gente possa ainda melhorar. Obrigada. Muito bem, sua pergunta é pertinente. Eu já cobrei da empresa, inclusive fiz um relatório, eu fiz a vistoria, tem bocas acima do asfalto, com certeza, isso já foi cobrado da empresa. A empresa ficou de solucionar, tá? Isso não é pago antes que seja solucionado esse trabalho. Então, eles têm prazo ainda para concluir toda a obra, né? Tem o trecho que começa ali no Cooperaviso, ali no que tem o loteamento do Cooperaviso, sentido Gabião ali, que não foi mais mexido, eles vão retomar essa obra. Isso foi cobrado em reuniões que eu já fiz com a empresa, com os engenheiros da empresa. A obra ela passa por uma vistoria todos os dias, eu estou indo naquele trecho, enquanto às vezes nós nos encontramos lá, né, vereadora? Você já me viu muitas vezes lá. E a gente está fazendo todas essas cobranças, sim. A obra ela não pode ficar com poças de águas de forma alguma. Isso, nada melhor quando chove, né? A gente verifica isso. Eu verifiquei isso dia de chuva, fui lá embaixo de chuva, tirei fotos e fiz esse relatório. E fiz o relatório para a empresa cobrando esses ajustes que serão feitos com certeza. Mais algum? É o engenheiro. Eu, como fiscal, tenho a responsabilidade de cobrar. Eu emito o relatório, a fiscalização ela emite o boletim de medição, ela tem uma RT de fiscalização que está sobre minha responsabilidade, e eu tenho que cobrar da empresa e faço isso através do relatório, mandando para a empresa. Se a empresa não resolver o problema, aí sim a gente encaminha o relatório para o município, que é o ordenador, digamos assim, que vai pagar a empresa, através do contrato que tem a empresa para fazer uma obra bem feita, com qualidade, conforme os projetos, aí o município pode sim notificar a empresa. Mas ela tem um prazo aí para fazer as correções, a gente sabe que obra, não tem obra que você não tem alguma coisa para ter que ajustar e resolver, mas elas têm que ser resolvidas da melhor forma possível. Obrigado, vereadora Disneia. Mais algum colega querendo fazer algum questionamento? Então, quero não só agradecer a presença de vocês, como também, né, o proponente, o vereador Sérgio Favreto, né, excelente tribuna popular. Vereador Sérgio, muito bom aí você ter feito esse convite, né, para o prefeito, presidente Walter, o Júnior, Zulian, que também se fez presente. Muito importante a pergunta dos vereadores. Eu também, as perguntas que eu tinha eram relacionadas a Caetano Branco, Oswaldo Pires de Aro, da nossa Rua do Mato. Também a vereadora Disneia e alguns outros vereadores já tinham seus questionamentos sobre Antônio Nunes Varela. Muito importante também. Obrigado, vereadora. Obrigado pelos esclarecimentos, Zulian. Nós somos suspeitos aqui para falar, porque a gente acompanha, né, bastante o trabalho da MOC, do engenheiro Zulian, da sua equipe. A gente sabe de toda a importância, não vou nem chover no molhado aqui, tá? Vou só realmente elogiar. Esse tipo de tribuna popular eu sempre falo, né, que a gente tem que ter aqui na casa, né? A gente acaba assim desmerecendo algumas outras que chega a dar sono na gente, né? E o vereador Sérgio Favreto, ele sempre é proponente de umas tribunas populares aí bem interessantes e vários questionamentos, né, sobre algumas obras, os vereadores já vinham fazendo, né? Então acredito aí que realmente, em vereadora Disney, acho que agora esclareceu, e claro, os vereadores continuam, né, na cobrança.
mas eu acho que já deu uma tranquilizada. A gente entende que qualquer obra, né, ela pode ter alguma irregularidade, mas tem o prazo para ser notificada e tem que apresentar da maneira que o projeto, né, foi feito. Quero agradecer a presença, tá, tanto do presidente da MOC, o engenheiro Zulian também, tá, pela participação aqui. Nós não vamos ter mais nem grande expediente, nem explicações pessoais, como de costume aqui na terça-feira. Só convido vocês para acompanhar agora o encerramento da sessão. Preciso só, pessoal, agora no momento da presidência, justificar também a falta do vereador André Dalcenter, que apresentou atestado, tá, do seu filho que não está bem e está cuidando dele. Verdade, vereadora. Eu gostaria, desculpa, presidente, desculpa, Zulian, se vocês quiserem fazer considerações finais de vocês também, tá? Eu já estava atravessando. Desculpa, minha gafe. Não, imagina, tranquilo. Então, né, fazer um agradecimento, primeiro pelo convite do vereador Sérgio, e claro, né, com a concordância de todos, e a MOC está à disposição, né? Nesse momento, eu como presidente, espero que a gente tenha esclarecido, e a MOC é isso, ela é a região, né? Está aí o Zulian, né, a gente está à disposição, a equipe está ali dentro, e sempre para prestar as informações, e importante também para partilhar, para a comunidade saber o que realmente a MOC faz. Então, obrigado pela oportunidade, presidente, aí, conte com a MOC. Parabéns para vocês, tá, pessoal, e muito obrigado, a gente que agradece. Não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada amanhã, dia 18, a partir das 6 horas, aqui no plenário da Casa. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.